Queridos amigos, quarto encontro do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, a processualística falimentar, parte 3. Hoje a gente vai estudar a sentença declaratória de falência, sentença que decreta a falência, né, como diz a lei. E tem um do caderno, na parte respectiva aí. A lei número 11.101 de 2005 regula o decretar da falência no seu artigo 99. Como ela afirma, o juiz profere uma sentença que decretar a falência. Usei os termos da lei. A doutrina e a prática forense em geral fala numa sentença declaratória de falência. Muito bem. Item 2 do caderno, feixe eficacial da sentença de decretação de falência. Para quem acompanha aqui os grupos de estudos do nosso canal, eu já falei disso no curso de contratos, por exemplo. Aqui nós temos espaço para mencionar a célebre classificação quinária das ações do grande Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. No seu espetacular Tratado das Ações, que tem 7 volumes, aliás, eles aparecem aqui, ó. Vocês estão vendo esses livros beges aqui, que são bem bonitos, com capa de couro, aquele tempo que se fazia livro bonito ainda. Enfim, essa coleção aqui é o Tratado das Ações do Pontes. Aqui são os comentários ao CPC de 73 deles e há outros livros dele aqui. Mas enfim, o Tratado das Ações aqui do Pontes, aqui os comentários ao CPC de 73 do Pontes, os comentários dele e outros livros. Mas enfim, nesse tratado aqui, não só nesse, mas em outras obras também, o Pontes de Miranda concluiu o seguinte, olha o que ele fala no volume 1 dessa coleção aqui. As classificações de ações que usaram os juristas europeus estão superadas. Assim, a classificação binária, como a classificação ternária, ação declaratória, ação constitutiva, ação condenatória, não resistem às críticas e concorrem para confusões enormes que ainda hoje estalam nos espíritos de alguns juristas, como também não viam que uma coisa é a força da sentença, que é a eficácia preponderante, e outra a eficácia imediata ou mediata, sem se falar nas duas menores, com que se completa a constante da eficácia das ações e das sentenças. Vocês vão entender a classificação quinária com exemplos que eu vou dar daqui em diante. Nesse Tratado das Ações aqui, o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda procedeu com um estudo que mantinha homologia estrutural manifesta com a mecânica quântica, como bem escreveu meu querido amigo Eduardo José da Fonseca Costa. Esse grande processualista de São Paulo bem resumiu, na minha opinião, o melhor resumo da teoria quinária é do Eduardo. Olha só o que ele escreveu. Aqui, ou seja, aqui na teoria do Pontes, a sentença, e aí ele abre parêntese, né? Devendo se lembrar que para Pontes de Miranda, sentença e tutela jurisdicional são uma mesma e única coisa. Enfim, aqui a sentença é vista como um átomo. Letra A. Tem 5 níveis de energia: o declaratório, o constitutivo, o condenatório, o mandamental e o executivo. Letra B. Dentro de cada nível, desses 5, se encontram cargas, às quais se pode atribuir o peso 1, 2, 3, 4 ou 5. Letra C. A soma dos pesos em cada nível sempre resulta em 15. Né? 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, 15. É exatamente assim. Letra D. Não existem 2 níveis com idêntico peso ou quantum de energia. Consequentemente, tudo se passaria como se no mundo das sentenças todos os átomos tivessem o mesmo peso, embora, internamente, esses pesos se distribuíssem de uma forma diferente nos 5 níveis de energia de cada átomo. Na verdade, é como se para cada tipo de ação existisse um espectro de energia sentencial único que lhe servisse como uma marca registrada. Uma sentença de despejo, que é o exemplo mais famoso, teria o seguinte espectro de energia, prossegue Eduardo José da Fonseca Costa. Carga 5 de execução, já que o principal comando dessa sentença é o de restituição do imóvel locado. Carga 4 de constituição, pelo desfazimento do contrato locatício. Carga 3 de declaração, pelo reconhecimento do direito subjetivo do autor à recuperação da coisa alugada.
Carga 2 de mandamento, pela ordem para que se cancele a averbação do contrato de locação no cartório de registro imobiliário. E, finalmente, carga 1 de condenação, ou seja, condenação do réu nas despesas processuais. Já a configuração espectral de uma sentença de uso capião, por exemplo, seria a seguinte: carga 5 de declaratividade, ou seja, reconhecimento do direito de propriedade do uso capiente. Carga 4 de mandamentalidade, ou seja, determinação para provocar-se o oficial de registro. Carga 3 de constitutividade, pela formação do título a ser levado ao registro no cartório. Carga 2 de executividade, pela colocação na esfera do autor daquilo que até então estava posto sob a esfera do réu. E carga 1 de condenatoriedade, condenação do vencido nas despesas do processo. Tudo isso está num texto do Eduardo José da Fonseca Costa. Portanto, salvo melhor juízo, uma sentença que decreta a falência tem, na minha visão, e numa rápida especulação aqui, com variações possíveis, força constitutiva 5, pois a partir dela a pessoa, os bens, os atos jurídicos e os credores do empresário falido são submetidos a um regime jurídico específico, diverso do regime geral do direito obrigacional, como escreve Fábio Lima Coelho. Força condenatória 4, se o pleito se basear em ilícito do devedor, e muitas vezes é o caso, né, nos atos da falência, já que condena o falido ao pagamento dos seus credores, além das custas processuais e honorários. Força executiva 3, pela submissão de todos os bens do falido ao regime concursal. Força mandamental 2, e essa força na verdade não é tão baixa assim, por exemplo, determinação de suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido. E, peraí que eu me perdi aqui. Peraí pessoal, me perdi aqui no caderno, vou recuperar. Seguindo a minha leitura. Muito bem, estou de volta. Eu parei na força 3, né? Olha só, força 2, que é a força mandamental, pela suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, já falei essa. E força declaratória 1, para a declaração, ou melhor, pela declaração de que os credores estão, daqui em diante, sujeitos ao rito da execução coletiva, com mais a fixação de um termo legal da falência, que a gente vai estudar depois. Enfim, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 é igual a 15. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, principalmente na sentença de falência, o efeito não é só condenatório, nem só declaratório, nem só constitutivo. Há uma multiplicidade de efeitos, né? A sentença de falência é complexa. Ela traz inúmeros efeitos em situações jurídicas de terceiro e do próprio falido. Daí porque eu importei aqui a teoria aqui na área do Pontes de Miranda para tentar deixar a questão ou mais didática ou mais interessante. Isso pode variar aqui e ali, sendo uma sugestão doutrinária rápida aqui. A sentença da falência é, como eu falei, extremamente complexa, surtindo vários efeitos no mundo jurídico de todos os envolvidos. Item 3 do caderno. O artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. O que prova essa complexidade que eu acabei de falar vem nesse extenso rol do artigo 99 da Lei de Falências, que expressa o conteúdo exigido em lei da peça judicial, da sentença. Didaticamente, nós temos o seguinte: a decretação de falência, primeiro, conterá a síntese do pedido, como diz o inciso 1º. Segundo, conterá a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores, inciso 1º ainda. Terceiro, fixará o termo legal da falência, vou falar disso mais tarde, sem poder retrotraí-lo, tá assim na lei, por mais de 90 dias, contados do pedido da falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. É o inciso 2º. Quarto, olha quantas coisas aqui dessa sentença. Ordenará ao falido que apresente, num prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência. O inciso 3º. Quinto, explicitará o prazo para as habilitações de crédito. O inciso 4º. Sexto, proibirá a prática de qualquer ato de disposição de bens do falido. Inciso 6º. Sétimo, proibirá a prática de qualquer ato de oneração de bens do falido. De novo, eu falei inciso 7º, não, inciso 6º. Tudo aqui até o inciso 6º, né? O 6º e o 7º. Itens aí do caderno. Pessoal, desculpa a confusão, mas
O que importa é o conteúdo. Oitavo, submeterá os bens do falido preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória. Ainda inciso sexto. Nono, determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas. Inciso sétimo. Agora sim. Décimo, poderá ordenar a prisão preventiva do falido ou dos seus administradores quando requerida com fundamento em provas de prática de crime falimentar. Inciso sétimo. 11º, ordenará ao registro público de empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor para que conste a expressão falido, a data da decretação da falência e a inabilitação. Inciso oitavo. 12º, nomeará o administrador judicial. Inciso nono. 13º, determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Inciso 10º. 14º, pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos. É o inciso 11. 15º, determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de Comitê de Credores. Inciso 12. 16. Poderá autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento já na recuperação judicial, quando da decretação da falência. Inciso 12. 17º, ordenará a intimação do MP, inciso 13, e finalmente, 18º, ordenará a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da falência. Ufa, olha quanta coisa essa sentença tem que ter. Você, juiz, vai proferir uma sentença de falência, atente-se a esses requisitos, e são vários, como a gente viu aqui. Além disso tudo, tem uma cereja nesse bolo. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores. É o parágrafo único desse dispositivo aí que a gente estudou. Marcelo, o que seria o termo legal da falência? Isso é muito importante, tá? Segundo Fábio Lyoa Coelho, termo legal da falência é o lapso temporal anterior à decretação da quebra que tem importância para a ineficácia de determinados atos do falido perante a massa. Aqui a gente está no plano da eficácia, portanto. Esse período aí é fixado pelo juiz, em regra, na sentença declaratória da falência, não podendo retroagir por mais de 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento. Se o falido não foi protestado, autofalência ou pedido não fundado em pontualidade injustificada, portanto, o termo legal não poderá retroagir por mais de 90 dias, aí é da petição inicial. E se é o caso de convolução da recuperação judicial em falência, não pode retroagir por mais de 90 dias do seu requerimento. Caso o juiz, ao decretar a falência, não tenha ainda os elementos para a determinação do termo legal, poderá postergá-la. Isso é muito importante. Enfim, como escreve Gladstone Mamed, o termo legal é o marco inicial, o dies a quo do Estado, ainda que presumido, de insolvência empresária do devedor, dando ao decreto falimentar a sua dimensão retroativa, com efeitos ex tunc. Sua fixação tem importância vital, pois, presumindo-se que o falido já se encontrava em situação de insolvência desde então, todos aqueles que com o devedor mantiveram relações jurídicas extraordinárias no período suspeito deverão submeter-se ao concurso de credores e às consequências da quebra. Relações extraordinárias, friso, pois se excluem, por óbvio, as relações ordinárias, como as que os clientes mantêm com o comerciante adquirindo suas mercadorias. Portanto, a força retroativa, visatrativa, do juízo universal, alcança até as relações jurídicas anteriores à decretação da falência, e seu marco inicial é o termo legal, a data que, por presunção, será determinada pelo judiciário, funcionando também nesse aspecto como mediador dos interesses conflitantes que gravitam em torno à quebra. Tudo isso está em Gladstone Mamed, e essa fixação de termo legal aí mostra como é complexo, os efeitos, o feixe eficacial da sentença que decreta uma falência traz repercussões eficaciais gigantescas, Veja, o juiz pode retroagir 90 dias da data do pedido da falência, em algumas situações, e isso alcançará as relações negociais que se celebraram até então com o falido. Então, a questão é muito séria, não é?
Finalmente, uma pergunta final. E qual recurso cabe contra a sentença que declara a falência? A resposta vem no artigo 100 da Lei de Falências, cujo caput diz: da decisão que decreta a falência, cabe agravo. Então, cabe agravo. E da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. A improcedência do pedido é a sentença denegatória de falência, assunto do próximo encontro de nosso grupo de estudos. Um abraço forte, pessoal. Até mais.